te ver. Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje vai falar de um assunto um pouco diferente. Você deve estar pensando por que eu cantei, por que eu estou com essa roupa brilhante, porque hoje eu vou falar sobre o documentário de Sandy Júnior que está na Globoplay, que é um prato cheio, aliás, para quem é fã e para quem seguiu essa turnê Nossa História, porque tá tendo um documentário sobre a turnê, sobre a carreira deles, e também tá o show completo lá na Globoplay. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o documentário. Se eu achei que faltou coisa, se eu achei que foi muito legal, se eu descobri curiosidade sobre a vida deles que eu não sabia. Enfim, tudo isso depois da vinheta. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que a gente tá quase chegando nos 100 mil, isso vai ser bem legal pra gente. A gente não vai virar nenhum Sandy Júnior ao chegar aos 100 mil inscritos, mas, né, vamos ficar muito felizes. Bom, o documentário na Globoplay tá dividido em 7 capítulos, de mais ou menos 1 hora, acho que o último tem 1h30. E começa lá desde o começo. Na verdade, o primeiro capítulo chama O Fim e o Começo, que fala lá desde o aniversário do Tatu, onde eles começaram, quando eles resolveram virar cantores, e depois já mostra, né, como que se chegou à escolha do fim da dupla. E depois ele vai passando, né, por várias coisas, fala sobre dramaturgia, fala sobre o auge da carreira, fala sobre boatos polêmicas, fala mais ou menos sobre boatos polêmicas, e depois conta toda a história de como eles construíram a turnê Nossa História, e até chegar ao fim da turnê, e como que foi todo esse processo de passar por várias cidades, como que foi o processo de descobrir que, de repente, a gente ia ter que ficar em filas de 100 mil pessoas na internet para conseguir comprar um ingresso. Bom, eu acho que o documentário, em primeiro lugar, ele é bem completo. Óbvio que quem cresceu com a dupla provavelmente já conhecia essa história. Por exemplo, eu cresci com o Sandy Júnior. Eu acho que a Sandy tem, o quê? 5 anos de diferença comigo. Então eu cresci vendo. O meu primeiro CD que eu tive, o primeiro aparelho de CD que meu pai comprou foi o CD Pra Dançar Com Você, do Sandy Júnior. Então, assim, eu acompanho eles basicamente quase que desde o aniversário do Tatu. Conheço todas as músicas, então a gente lembra, né, bem da história. Mas é claro que tem algumas curiosidades que você não sabe. Eu, por exemplo, eu não sabia que Noeli basicamente foi a empresária de Sandy Júnior por pelo menos metade da carreira deles. E assim, o que eu achei do documentário? Eu acho que é um documentário feito para fãs. E quando eu digo que ele é feito para fãs, eu quero dizer que ele é tanto feito para fãs porque ele esmiuça bem a história, como também ele é feito para fãs no sentido em que ele não entra em nada extremamente polêmico ou nada extremamente contraditório. É uma história que é contada por eles, que é contada pelos pais deles, e tem algumas participações especiais, por exemplo, a Ivete Sangalo, Roberto Carlos, e algumas participações que eu acho que, tipo, no fim não agregam tanta coisa, como, por exemplo, o Hugo Gloss e o Luciano Huck, que eu acho que tem gente ali que foi muito mais escolhida por ser da própria Globo, de alguma maneira, do que necessariamente pela importância, né, na história da dupla. Vamos começando falando da parte ruim, que aí depois eu já passo pra parte boa, que é o que vocês querem ouvir falar, não sei, né? Porque não dá pra gente fazer um vídeo aqui no Coisa de TV falando só bem de uma coisa, mesmo que seja uma dupla que eu amo. Eu acho que, assim, tem talvez duas coisas principais que me incomodaram um pouco. Tem um capítulo inteiro sobre dramaturgia, né? E aí fala lá desde o seriado. E o seriado, eu acho que ele foi um sucesso e, de fato, foi muito bem feito, porque entendia para que público estava falando. Estávamos falando de fãs de Sandy Júnior, que naquela época eram muitos, e que tinham aquela rotina, né, de colégio, aquela historinha meio malhação. Eu acho que coube muito bem, por isso que o seriado fez tanto sucesso, e é por isso que o seriado foi uma coisa tão acertada. Eu acho que mesmo que dramaturgicamente o seriado não fosse perfeito, eu não sei dizer, eu não consigo encontrar defeitos muito consistentes no seriado, porque era um seriado feito para crianças e adolescentes. Então, assim como Malhação, é normal que tivesse atores iniciantes, e que não fosse assim, nossa, grandes coisas, uma grande produção de teledramaturgia. Era um seriado feito por adolescentes, para adolescentes, e que fez sucesso porque a dupla era um grande fenômeno no Brasil na época. Assim como o filme do Didi, O Noviço Rebelde, que era um filme que inclusive eu amava quando eu era criança, que eu tinha o sonho de ir no Beach Park, em Fortaleza. A gente já imagina que é um filme feito para criança, que tem sempre a participação ali de cantores e pessoas que não necessariamente são atores e tudo mais. Então, eu acho ok. Agora, assim, eu me incomodei um pouco com a parte que fala sobre a novela Estrela Guia, né? Parte que nós temos aqui o quê? Nós temos lugar de fala pra falar.
que dá a impressão que a novela não passou por nenhuma polêmica, que a novela foi um sucesso, que a novela foi super bem aceita. Tipo, eles só falam que a Sandy foi um pouco criticada por ser a Sandy e tal. E a gente sabe que a novela foi um sucesso muito mais porque na época a Sandy era a Sandy do que pela qualidade, né, dramatúrgica. Colocar a novela como uma coisa que não teve nenhum defeito e que as pessoas só pegaram no pé porque era a Sandy é um pouco complicado, assim, pra dizer o mínimo, né? A gente que acompanhou e que agora teve que ver pra falar um pouco, a gente sabe que não necessariamente a novela foi assim, nossa. É uma novelinha para crianças, ok, né? Uma novela que foi feita para um público X, mas ainda assim, eu acho que foi uma novela que teve vários erros, que teve várias questões um pouco complicadas, cuja história também tinha algumas questões que, enfim, a menina namorar o padrasto, o padrinho, não sei se gostamos, enfim. São questões que acho que não envelheceram muito bem, que na própria época da novela não eram tão boas, né? Ok, você falar como a Sandy diz que foi uma ótima experiência na vida dela, isso, né, eu não posso julgar, eu acho que deve ter sido mesmo, porque deve ser legal fazer uma novela. A novela foi feita pra ela, inclusive, né? Foi escrita pensando na Sandy como protagonista, até por isso a novela teve 80 capítulos só, porque era pra ela conseguir gravar o seriado e fazer show e dar conta da vida dela como artista e fazer essa novela. Mas assim, né, a gente sabe que a novela teve questões e teve problemas e não foi nenhum, né, nenhuma grande novela, não vai entrar para a história da dramaturgia como uma grande novela. Outra parte que me incomodou um pouco foi a parte de boatos e polêmicas, porque assim, eles passam muito en passant sobre esses boatos e polêmicas e você acha que quase que não teve nenhum boato e polêmica. Eu acho que a pessoa que é mais sincera sobre o que aconteceu durante a carreira é o Júnior, porque o Júnior acabou sofrendo muito por muitos boatos aí, porque quem não lembra, viviam falando que ele era gay, eu acho que provavelmente pelo fato de ele dançar e tal, e a gente tá acostumado a ver, né, tipo, ter um padrão de masculinidade, esse padrão de masculinidade não aceita, por exemplo, um homem que dança. Ele relata que foi um período muito complicado na vida dele, porque as pessoas eram muito cruéis com ele, com a irmã, principalmente com ele ser chamado de sombra da Sandy por muito tempo. Mas ele chora, inclusive, em algumas partes do documentário. Ele foi bastante verdadeiro, assim. Mas, por outro lado, eu acho que, tipo, tanto que o documentário, a parte de boatos e polêmicas é metade boatos e polêmicas, a outra metade só, tipo, fã falando o quanto eles são legais, o quanto amam eles e tal. E, de fato, são pessoas, me parecem ser pessoas muito legais, de fato, e muito abertas, mas, assim, eu acho que dá uma impressão que, tipo, que a vida deles foi 100%, sem nenhuma questão muito mais grave e tal. Óbvio que porque é um documentário feito por eles, né? Que foi produzido ali por amigos deles, que só fala o pai, a mãe deles e amigos deles. Então é claro que você vai ter uma visão extremamente otimista. Você não tem nenhum contraponto. Eu acho que isso que me complicou ali no documentário, que é um documentário feito para fã no sentido de que não existe contraponto. Todo mundo só fala bem deles o tempo todo. Inclusive a parte da carreira internacional, que a gente sabe que, ok, pode ter dado certo em alguns países, mas não deu tão certo quanto acho que se esperava. E é colocado lá como uma carreira que deu super certo e que eles só pararam porque eles estavam cansados e, bom, a história que a gente já leu e tal, sabe que não é bem assim. Então, outra coisa que também me incomoda é justamente isso, assim, a gente tá falando de música e a gente tá falando de uma dupla musical em que não tem, por exemplo, ninguém da MTV falando. Você não vai ver nenhum contraponto negativo, você vai ver eles falando deles e, obviamente, eles suprimindo as histórias que eles não querem contar e os assuntos pelos quais eles não querem falar. Que eu acho que é natural, porque é um documentário que eles aceitaram fazer, então eles colocam as condições deles. Mas assim, se você vai assistir o documentário esperando algum contraponto, esperando ver algo que você nunca tinha ouvido, ou alguém falando mal, ou alguém mostrando alguma polêmica, não vai acontecer. A maior polêmica que eu acho que tem no documentário é de fato o Júnior falando dessa época difícil que ele passou, ele contando a história de como que surgiu aquela foto dele numa piscina de miojo. Assim, a parte mais controversa do documentário inteiro. Isso colocado, que é um documentário um pouco chapa branca, porque é um documentário que não tem contraponto ruim, é um documentário onde se fala apenas bem da dupla, é um documentário que, pra quem gosta da história da dupla, vale a pena assistir. Muito mais por já estarmos todos com 30 e 40 anos e por poder olhar pra nossa história com
com uma serenidade que eu acho que às vezes com 15 você não tem. E eu acho que também por isso a turnê deles deu tão certo. É um olhar pro passado de uma coisa que foi boa. A cada momento que vai passando, você vai lembrando também de partes da sua vida. E eu acho que nisso o documentário acerta muito. É um documentário de um tom muito pessoal, de um tom que entra ali muito na casa deles, do Sororó falando, da Noeli falando, deles mesmos contando as histórias. Então, assim, não tem muito como você, como fã, ou como admiradora do trabalho deles, não se identificar e não até se emocionar. O começo eu acho que é muito legal, o primeiro episódio é bastante interessante, eu acho que até porque você entende mais porque que eles terminaram a dupla, por causa, né, de uma decisão conjunta dos dois, de que aquilo já não era mais do jeito que eles esperavam que eles gostariam que fosse. Eu acho que tem pontos interessantes até sobre a carreira solo dos dois, que eu acho que tem muita gente que é fã de Sandy Júnior, mas não acompanha a carreira solo da Sandy, nem o que o Júnior tá fazendo depois de terminar. Tem, óbvio, né, vídeo de arquivo, que a gente não tem acesso, vídeo de arquivo próprio, da própria Noeli, que gravou coisas dentro de casa. Tem os depoimentos fofíssimos da avó deles, a mãe da Noeli, que é uma fofa, uma graça. Dá um panorama bem interessante de como que foi o auge da carreira deles, que foi ali no Quatro Estações, que realmente aí teve 4 estações remix, 4 estações ao vivo, e que eu acho que o álbum que todo adolescente nos anos 90 que era fã de Sandy Júnior lembra de todas as músicas. Você vai assistindo e vai ficando feliz, né? Assim, você fala, poxa, minha vida pregressa, minha infância e adolescência foram momentos interessantes, foram momentos felizes. Assim. Além disso, né, tem 2 episódios específicos sobre a construção do show. Eu acho que pra quem foi no show, pra quem conseguiu o ingresso pra ir no show, é bastante interessante entender como é que eles chegaram até o repertório final e a incrível produção que foi este show, a super produção. É uma produção um pouco impressionante, assim. Eu já fui em show internacional, já fui, sei lá, show da Beyoncé, show da Rihanna, e é difícil você ver uma super produção nesse nível, assim, no Brasil. Também dá pra entender, né, que eles não achavam que, eu acho que eles imaginavam ter uma grande proporção, mas eles não imaginavam que seria essa proporção de quase ninguém conseguir ingresso pro show deles, que foi uma coisa, né, que ninguém, acho que imaginava muito, né. Eu, quando fui tentar comprar pro primeiro show, assim, em São Paulo, eu fui, tipo, não preciso ficar nessa fila. Na hora que eu vi, tipo, não vou conseguir, e aí depois virou uma loucura, né. E assim, o que eu achei do documentário? Eu acho que é um bom documentário, mas é um documentário para fã. Não é um documentário, tipo assim, você assiste, sei lá, um documentário sobre a Marilyn Monroe, que mostra, tipo, tudo da vida dela, inclusive as partes que não foram tão boas. Por exemplo, eu amo ver documentário da Lady Di, da Lady Diana. E aí da Princesa Diana, e tipo assim, você vê toda a história dela. Tem documentários que são, tipo assim, desde as brigas dela com o Príncipe Charles, os problemas dela com a rainha e tudo mais. Então você tem, né, o contraponto da vida, as partes em que as coisas não foram tão legais e tudo mais. É óbvio, né, que uma pessoa... Acho que também é muito mais fácil fazer documentários nesse tom de pessoas que já morreram, porque, enfim, a pessoa não tá aqui pra brigar com alguém porque falou alguma coisa. Eu acho que fazer documentário de pessoas vivas e jovens, você, óbvio, corre o risco, e um risco muito alto, de acabar caindo nessa de virar um documentário meio chapa branca, né? Um documentário que só fala bem, um documentário que só mostra o que eles querem que mostre. Tem ali, eu falei, como eu disse, tem participações que eu acho que... As participações, eu acho que é um downside, assim, do fora a família deles, eu acho que escolheram... Não sei se foi, posso dizer, mal escolhido, mas é que aí, né, tem questões de pessoas que estão fora da Globo, me parece um documentário feito muito por gente da Globo, com gente da Globo. Também tem curiosidades a gente saber que essa era um projeto que o Chororó estava insistindo pra eles fazerem há muito tempo, mas eles não queriam, ainda bem. Tem a história sobre o Rock in Rio, que quando eu vi eu fiquei meio em dúvida, porque eles colocam o show do Sandy Júnior no Rock in Rio como se fosse uma coisa assim... Nossa, que foi incrível, que, tipo, todo mundo falou muito bem. E eu tinha 10 anos na época, eu tava esperando pelo show da Britney Spears, que foi extremamente vaiado porque ela fez playback. Eu não lembrava, e de fato eu fui procurar depois matérias da Folha, da época, e o show foi muito bem recebido mesmo na noite. E eles estavam com muito medo, né, porque, tipo, rolou lá a história do Carlinhos Brown, que levou garrafada dos fãs do metal da noite lá. Enfim, então são curiosidades, assim, que às vezes você, mesmo tem acompanhado a carreira, você não sabia. Pra quem gosta da dupla, eu acho que é uma ótima, assim, é um ótimo passatempo. Eu assisti os 7 episódios em 2 dias, e me diverti vendo, e me emocionei vendo, sim, dei uma choradinha.
Não só pelo registro histórico, mas pela coisa do coração quentinho, assim. Eu acho que a gente tá no meio de uma pandemia, né? E que são muitas incertezas e que eu acho que a gente tem muito poucos momentos felizes, talvez. E entrar em contato com algo que você sabe que te leva por um momento em que você foi muito feliz, que é a infância e a adolescência. E no meu caso, esse show, que foi, sim, um dos shows mais legais que eu fui, um dos momentos mais, assim, que, poxa, eu estou feliz neste momento. Este momento está me fazendo ficar com o coração quentinho. Então eu acho que vale por isso, assim, que é uma coisa completamente entretenimento, que te desliga da cabeça, não tem nada sério, não tem nada muito pesado, e que você entra em contato ali com o seu eu criança, o seu eu que cantava Tô Ligado em Você e Agora é Pra Valer, o seu eu que cantava Imortal, e você fica em paz, assim. Eu acho que é um documentário ótimo nesse sentido. E até esqueci, eu vi aparecer nesse vídeo de faixinha. E é isso. Se você quiser assistir o documentário, vai ter que assinar a Globoplay, ou se você nunca usou os 10 dias de teste, uma semana de teste grátis, dá tempo de testar nesses 10 dias e assistir o documentário e assistir o show, que eu recomendo muitíssimo. Dá seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E comenta aí se você gosta de Sandy Júnior, se você viu o documentário, se você está animado para assistir o documentário, se você não vai assistir o documentário nenhum, porque você odeia Sandy Júnior, não tem problema. E é isso, aproveita e segue a gente nas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. Rede social é essa onde ainda tem inclusive uma foto de faixinha de Sandy Júnior. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Todo mundo pronto pro Sandy Júnior Show? Deixa a gente super feliz, né, Ju? E como, né? O Sandy Júnior Show, né, gente? Quero começar dizendo que todos vocês são super bem-vindos aqui no nosso programa. Eu adoro vocês. Uma cara de quem comeu e não gostou.